no capítulo 15 e no versículo 5. Aquela colinha católica, 1405, para os que utilizam a Bíblia da Ave Maria. Quem achou, diga um amém bem bonito. Quem não achou, me paga um pão de queijo depois. Eu vou ler o texto sagrado. E Jesus vai dizer assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu novamente vou começar a pregação contando uma história e um exemplo de um santo. Se eu perguntar para vocês na história da igreja, quem que é o maior apóstolo, presta bem atenção no que eu vou estar falando, quem que é o maior apóstolo da Eucaristia na Santa Igreja Católica? Vocês sabem quem é ele? Ele mesmo. A irmã aqui aceitou. O nome dele é São Pedro Julião Eymard. A história dele com a Eucaristia é uma coisa tão bela que quando ele era pequeno, ele ia na igreja com a mãe dele, ele abraçava no sacrário, não saía mais, a mãe dele tinha que tirar ele à força, de tal atrativo que ele tinha por Jesus na Santíssima Eucaristia. São Pedro Julião Eymard, ele fundou uma congregação missionária chamada os Sacramentinos, que o carisma e a missão deles era a adoração perpétua de Jesus Eucarístico. Então ele queria que durante 24 horas pessoas estivessem diante de Jesus na Eucaristia. E o que é muito belo? Quando a congregação iniciou, tinha somente 3 membros, e cada um adorava Jesus 8 horas por dia. Ele tem umas frases muito bonitas. Uma que eu gosto muito dele é: feliz de quem encontrou Jesus na Eucaristia, e na Eucaristia todas as coisas. Quando ele estava para morrer, um membro da congregação falou assim: pai, me deixa um pensamento consolador. Ele respondeu assim: vós tendes a Eucaristia, o que quereis mais? E foi um homem que doou a vida por este tão sublime mistério. E uma das frases de São Pedro Julião Eymard que mais me gerou impacto foi essa: o que é mais importante? A vida de oração ou a Eucaristia? Eu pergunto para a comunidade: o que é mais importante? A vida de oração ou a Eucaristia? Alguns responderam a Eucaristia, a vida de oração. Agora eu vou te trazer a resposta sublime de São Pedro Julião Eymard, que aí vocês vão entender com clareza o que ele quer dizer. São Pedro Julião Eymard vai dizer que a vida de oração é mais importante do que a Eucaristia. Por quê? E aqui que está um ensinamento muito importante. Porque sem vida de oração, você não consegue compreender o que é a Eucaristia. Anderson, me ajuda a entender mais. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 5. Na Bíblia da Ave Maria, página 811. Livro de Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 5. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 5. Quem achou, diga amém. Olha o que vai estar escrito aí na sua palavra: os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem.
Eu vou repetir de novo, porque isso é muito especial. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Por que São Pedro Julião disse que a vida de oração é mais importante? Porque quem não reza não entende a Eucaristia. Eu só vou completar com mais uma palavra bíblica. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama-me e eu te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignora. O que é a oração? A gente tem que partir desse princípio. O que é a oração? Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que a oração é a elevação da mente a Deus. E quando uma pessoa entra no momento de oração profunda, e aí, meus irmãos, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês aqui. Dentro de toda essa estrutura dos escritores místicos católicos que aprenderam com Deus o que é oração, houve um teólogo dominicano que separou ela em 9 graus. O nome dele chama Antônio Roio Marim. São 9 graus de oração. O primeiro é a oração vocal. Então a gente vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio. Isso é uma oração vocal. Alerta. Santa Teresa d'Ávila diz que se uma pessoa rezar vocalmente, mas com distração mental, ela não está rezando, ela está balbuciando palavras. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, vai dizer: este povo me busca com os lábios, enquanto me despreza com o coração. A oração vocal, que é o primeiro grau, o mais simples, o Pai Nosso. Você está rezando um Pai Nosso, você está rezando uma Ave Maria, você está rezando um Creio. Se você não acompanha com a mente, fica um balbuciar de palavras e ela fica infrutífera. E o segundo grau de oração é a oração de meditação. E depois tem outros 7 que são completamente elevados e que a nossa geração, infelizmente, não vai conseguir atingi-la por causa do problema horrendo das telas. Porque se você tem que usar a mente para buscar Deus, o que você tem na sua mente e na sua memória são informações contínuas que está te gerando uma ansiedade, mas é uma coisa tão terrível de excesso de informação, que quando as pessoas vão rezar, elas não estão acostumadas com a Sagrada Escritura, não estão acostumadas a meditar um bom livro, elas não conseguem ter nada para ofertar para Deus. Por isso que muitos entram no quarto para rezar, fica com uma angústia. Por quê? Porque não tem nada na memória. Ou seja, a oração de meditação. Eu entro no meu quarto, o primeiro ponto da oração é necessário uma busca de silêncio. Para você conseguir rezar profundamente, você tem que se humilhar. Tiago 4,10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,5: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Para rezar nós precisamos da graça. Então eu preciso me humilhar e olhar para Deus e falar: se o Senhor não me conceder a graça da oração, eu não consigo nem começar. Então a alma se humilha, se despoja de si. Senhor, me favoreça com os seus dons, me favorece com a sua luz, com a sua graça. Aí eu vou te dar um exemplo, mais ou menos para você entender. Mateus 26. Você abre a Bíblia, eu estou querendo pegar com vocês uma Léxio Divina, e ali está escrito: tomai e comei, isto é o meu corpo. Você silencia e fica em cima dessa palavra como uma abelhinha em cima de uma planta, para tirar o néctar, e aí você começa a pedir luzes para Deus. No momento que você está entregue na oração, silencioso, você pode estar de joelhos ou sentado num silêncio absurdo, entrando num estado de união com Deus, o Espírito Santo ele começa a dar raios de luz na sua inteligência para você perceber o que está por trás das palavras. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Aí você começa a meditar: quem disse isso? O Criador do universo. E se a pessoa tem costume de ter vida espiritual, aí a oração dela vai longe, por causa que ela lê, por causa que ela tem Sagrada Escritura. O Deus Todo-Poderoso, que criou o universo com uma palavra está dizendo que Ele está me dando dele mesmo para alimento. E o que contém nesse alimento, Jesus? Senhor, há um corpo vivo aqui. Quando eu comungo o Senhor, o seu capilar é entre mim. Santo Tomás de Aquino vai dizer isso: a sua pele, o seu sangue, a sua carne sagrada. Senhor, esse sangue da cruz que verteu, que trouxe a salvação para o homem,
E aí você vai em Apocalipse 1:5, o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. Você fala: Senhor, quando eu comungo eu estou comendo o seu sangue. E aí se a pessoa é levita espiritual, São João Crisóstomo diz que quando uma alma comunga, os anjos ficam ao redor dela adorando a Eucaristia que está dentro dela, e os demônios batem em retirada. E aí você começa a visualizar isso. E o que vai acontecendo? Por meio da leitura do texto bíblico, por meio de uma leitura de um livro espiritual, você enxergou uma verdade de fé. Você viu ali, tem um artigo de fé. E aí Santo Atanásio vai dizer que a leitura espiritual é o azeite da lâmpada de oração. O que acontece? Se não tem azeite na lâmpada, não tem luz. Se não tem leitura espiritual, se não tem Sagrada Escritura, a pessoa fica perdida, ela não sabe para onde que ela vai. E aí aquela leitura, ela começa a levar na imaginação dessa pessoa as verdades de fé. E aí o Senhor vai jogando luz. E aí quando você está no momento de oração sincero, acontece coisa que você fala: isso não é meu, isso é uma graça de Deus. Eu estou vendo coisas aqui dentro da minha alma, dentro do meu interior, que não é possível, isso daqui não é meu. E aí um ponto de fé você enxerga. Por exemplo, você enxerga que o sangue de Jesus, que nos purifica do nosso pecado, você está com a totalidade dele dentro de você. E o que acontece? A tua inteligência viu aquilo, o teu coração tem que se inflamar de amor por esta verdade. Quando a tua inteligência viu: nossa, não é uma coisa simples, gente, é uma verdade que bate na alma. A coisa brilha dentro de você. Você fala: nossa, esse sangue que correu na cruz, o sangue que salva o mundo, o sangue que destrói as potências do inferno todo, é pelas suas feridas eu fui curado, Isaías 53. E aí você, naquele momento que a sua inteligência viu, você faz um ato de adoração suprema. Senhor, eu adoro esse sangue bendito, louvável, glorioso que está dentro de mim. Eu exalto o teu sangue santo, eu me humilho diante do seu sangue santo, Senhor. Percorre todo o meu interior, Senhor, o meu corpo, o meu inconsciente, o meu subconsciente, os meus traumas. Fortalece a minha vontade com o teu sangue, Senhor. Me ajuda a resistir o pecado com o teu sangue. Quando você vai ver, você já está em silêncio meia hora meditando essa verdade. O que aconteceu? O silêncio te levou para um texto da Sagrada Escritura, ou para um texto de um bom livro, ou por uma frase de um santo. Dentro daquilo você começa a ruminar que nem uma abelhinha em cima de uma plantinha. Deus te joga uma luz naquele momento, você entende aquela verdade da fé por uma graça que você está buscando, e quando a sua inteligência enxerga aquilo, a tua vontade quer abraçar. Senhor, me dê a graça de amar cada vez mais a tua presença. Senhor, como é glorioso ser católico. Jesus, em cada missa eu comungo o teu sangue. Aí você pega uma frase de santo: agora eu entendo. Você não precisa falar nada, é tudo em silêncio. Agora eu entendo, Jesus, o que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia. Se todos os homens soubessem o que é Santa Missa, haveria de ter guarda nas portas da igreja para conter as multidões. Por que os homens não estão indo, Senhor? Porque as pessoas não estão entendendo, não estão rezando. Mas eu estou aqui para entender, Senhor. Eu não quero somente entender, eu quero te amar, Senhor. E porque o teu sangue está na Eucaristia, eu peço, Senhor, me dê a graça do recolhimento, Senhor. Eu quero poder rezar com mais intensidade, eu quero me santificar mais para comungar melhor, eu quero te amar mais, Jesus. Aí a primeira parte da oração foi a meditação. Você enxergou uma verdade. Aí depois você adora essa verdade que você enxergou. Aí depois você suplica uma graça diante da verdade que você enxergou e que você adorou. Senhor, isso é muito sublime, Senhor. Eu quero ter uma vida mais intensa de amor contigo, Senhor. Eu quero me gastar, Senhor. Eu quero que o pensamento da Eucaristia invada a minha noite, Senhor, invada a minha tarde. Eu quero reportar, Senhor, a minha inteligência até o sacrário, como fazia a Beata Alexandrina. E o que vai acontecendo? O seu fervor, ele aumentou para com a Eucaristia só por causa da vida de oração. Porque se você não tivesse passado por esse processo, o seu grau de fervor ele não ocorreria. Agora sejam sinceros comigo, pelo amor de Deus, vocês conseguiram perceber que esse processo da oração, de fato, ele aumenta o seu amor e movimenta a sua vontade? Sim ou não? Vocês estão sendo sinceros comigo de verdade? Por isso que São Pedro, Julião e Marde dizia que a oração é mais importante do que a Eucaristia, porque quem não tem Eucaristia, quem não tem vida de oração, não entende a Eucaristia.
Agora, se você entendeu isso na sua vida, você vai ter que entender outra coisa. Santa Teresa de Ávila vai dizer que quando Satanás vê uma alma fazendo progresso espiritual, e todo o progresso espiritual de uma alma, ele depende da vida de oração, não tem como progredir sem vida de oração. Ele vai falar assim: quando Satanás vê uma pessoa progredindo, escuta que isso é sério, ele convoca o inferno inteiro para tirar a pessoa do castelo. E a Santa Teresa d'Ávila vai dizer assim, que no castelo interior tem 7 passos para você se unir com Deus. Então tem o passo 1, você vem até aqui, o passo 2, aí vai que até o passo 7 eu chego na união com Deus. Dentro desse processo, quando você está no seu segundo estágio, Satanás convoca o inferno inteiro para tirar essa alma. Por que ele faz isso? Porque São João da Cruz dizia: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. E aí entra uma questão de responsabilidade total na sua vida. Em que sentido? O pau vai quebrar, mas Santa Teresa d'Ávila vai dizer: mesmo que chova canivetes, tenha uma determinada oração, não pare de rezar por nada. Porque como ela experimentou esse processo, e o diretor espiritual dela pediu para ela ensinar, porque as pessoas não estavam sabendo como rezar, na segunda morada, que é onde a alma está adiantando, o Satanás ele fica furioso e ele começa a jogar com todas as maneiras para arrebentar com a sua vida. Todas as maneiras. Vai começar a vir problema financeiro, de saúde no casamento. É o que eu estou passando na minha vida. Mas é um inferno que chacoalha a sua vida de uma tal maneira. E o que o diabo quer estar fazendo? Ele quer te intimidar para colocar um medo no seu inconsciente e te dizer assim: toda vez que você se aproximar de Deus, você vai começar a viver isso. Você vai querer se aproximar dele mesmo? Quando São Francisco de Assis estava se convertendo, sabe o que o demônio falou para ele? Se você ficar com esse negócio de conversão, eu vou deixar você aleijado que nem um vizinho que morava perto da casa de São Francisco. O demônio intimidou ele, porque uma das armas mais poderosas de Satanás se chama medo. Ele vai deixar cravado em você. Você se aproxima de Deus, você vai começar a sofrer muito. Se você se afastar um pouco, tem um respiro aí. Mas a partir do momento que você ficar perto, você vai começar a viver tanta batalha que você não vai aguentar. Você sabe que você não suporta, você sabe que você é fraco, você sabe que você vai ficar louco. Você vai ousar fazer isso mesmo? Só que Satanás, diz João 8,44, ele trabalha somente na mentira. Ele é especialista em iludir, e ele trabalha na sua mente com a mentira. Você tem que fazer como o nosso Senhor faz em Mateus 4,4. Está escrito: afasta de mim, Satanás. Por isso que a Sagrada Escritura é remédio. É remédio no sentido que Jesus fala de cruz e de sofrimento, e não tem como fugir disso. A vida católica, para você chegar nesse estágio, tem que passar por isso. A história de Santa Teresa d'Ávila, ela é engraçada, mas é real e nos reporta a uma verdade. Ela estava indo no mosteiro para fazer um retiro de restauração espiritual, e ela estava num declive, e o burrinho que ela estava em cima parou, ela foi jogada em cima da lama, e ela perguntou: Jesus, por que permitistes isso? E Jesus disse o quê? Eu permito isso com os meus melhores amigos. E por isso Santa Teresa d'Ávila diz: por isso que o Senhor tem tão poucos. Porque se você ler o Marcos capítulo 4, vai ter uma parábola, e aí os discípulos não entendem, Jesus começa a dar interpretação para a parábola. A primeira coisa, quando é plantada a semente da palavra, Jesus diz: vem Satanás querer tirar de você. E o que o diabo faz? Ele vai tentar fazer você cair no pecado, porque a alma ainda ela não está tão preparada. Então ele vai tentar com o pecado, com a revolta, é um monte de tentação que ele vai te colocar. Aí depois do Marcos 4, ele começa a falar que vem as aflições da vida e tal. Se você resistir e perseverar, você passa. Mas se não, você fica voltando e nunca progride espiritualmente. E a falta do progresso espiritual, ela vai fazer o quê? Com que você não entenda as coisas de Deus. É tudo superficial. É como assim, Deus tem uma cortina enorme, aí ele começa a baixar a cortina, começa a vir um mar de revelação das coisas divinas. Só abre um pouquinho, você só vê uma frestinha de luz. Mas por que Deus precisa te provar? Por que precisa vir Satanás te arrebentar? Por que precisa vir as provações? Para matar o seu orgulho. Porque na oração, o que Deus mais quer te mostrar é quem você é. E o que você é? Eu vou te dar um exemplo do Papa Pio X, quando estava numa praça em Roma, e uma mulher foi pedir uma lembrança para o Santo Padre. Ela estava
não é que ela estava elegante, ela estava muito vaidosa, com uma roupa muito mundana. E o Santo Padre pegou um pouco de pó no chão e falou: lembra que és pó e ao pó tu retornarás. Porque a vida espiritual, ela é invadida por um orgulho terrível quando a pessoa começa. E aí que é a enganação de Satanás. Ele faz com que a pessoa se sinta mais do que os outros porque venceu um pecado. Ah, eu rezo, ele não reza. Ah, eu estudo, ele não estuda. E como Deus tem nojo disso, porque Santo Agostinho vai dizer que o orgulho é tão terrível que converteu um anjo em demônio, ele quer levar a pessoa por um processo de humildade, porque sem humildade não tem graça. O que ele faz com a pessoa? Arrasta a cara dela no chão. Você não é absolutamente nada, eu vou deixar você ser provado. E Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena que a coisa principal para a vida espiritual é o autoconhecimento. Mas para que eu chegue nesse estado, no estado de Assis, São Francisco de Assis, o homem é o que é diante de Deus. O que o homem é diante de Deus? Pó, nada. Só que para a pessoa chegar a esse conhecimento, por quê? Porque ela é super iludida, as pessoas. Elas não vivem na realidade. E para Deus levar essa pessoa na realidade, ela precisa se conhecer. E qual que é a melhor maneira da pessoa se conhecer? Quando ela é tentada pelo diabo. Por quê? Porque tudo aquilo que ela acha que ela é, na hora da tentação, ela vê que ela não é aquilo porcaria nenhuma. Se não é a graça de Deus, mas ela vai ser invadida por tentações. Deus vai permitir quedas, como permitiu a queda com São Pedro, de negar o Senhor. Ela vai entrar no processo: nossa, mas eu achei que eu era o cara. Nossa Senhor, mas eu achei que eu, com o meu rosário, com a minha pregação, com o meu dom de cura, que ninguém tem igual no mundo, todo mundo me elogia. E aí você começa a perceber que muito elogio na vida espiritual é uma coisa diabólica. Quando Paulo e Silas estavam indo pregar em Filipe, e chegou aquela mulher com o espírito de Pitão e começou a elogiar eles, o que ele fez? Ele repreendeu. Era um demônio que estava falando na boca da mulher para levá-los, aquele homem, ao orgulho. Por quê? Tobias 4,14: nunca permita que o orgulho domine a tua palavra ou o teu espírito, porque é a raiz de todo o mal. Eclesiástico capítulo 3 versículo 30: não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos. Se a alma ficar cativa nesse mundo espiritual, ela nunca vai crescer, ela vai ser iludida. Ela vai olhar para o espelho e vai falar: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Aí São Felipe Neri, que era um santo de sétima morada, olhava no espelho e falava: se a Virgem Maria não colocar a mão sobre a minha cabeça, a primeira prostituta que passar, eu faço um filho nela. Se Deus não me segurar, cedo ou tarde eu viro um comunista. São Felipe Neri levitava, ressuscitava morto, foi batizado no Espírito Santo, uma bola de fogo entrou na boca desse santo, o coração dele se inchou. E mesmo ele sendo poderoso no Senhor, ele desconfiava de si mesmo. Ele chegou a conhecer quem que ele era: eu não sou nada. E o que uma pessoa que é nada faz na vida dela? Ela busca tudo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Você tem noção do que nós somos diante de Deus, o Criador do universo? Gente, pelo amor de Deus, é de uma grandeza, é de uma soberania, é de um tamanho esse Deus. E quando eu olho para mim, eu falo: quem que eu sou no universo? E quando eu me conheço, quando eu vejo a minha fragilidade, eu começo a ter uma desconfiança muito grande de mim, como São Felipe Neri. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a buscar Deus com insistência perseverante, porque eu sei que se não for Jesus, eu caio de roupa e tudo no quinto dos infernos. Eu não progrido, eu não tenho graça, eu não consigo entender as coisas espirituais. E aí o primeiro passo, o conhecimento de si. Jesus vai permitir Satanás bater a alma, vai ficar atordoado. Ele está falando: tá vendo quem que você é? Prazer, ó você aí, ó, quando eu te abandono. Você está achando que você é demais, né? Eu só vou dar uma afastada e vou ficar olhando. Nesse processo a alma fica mais humilde, e aí ela começa a receber graças. Eu digo de novo, 1 Pedro 5,5: Deus resiste aos soberbos. Eu estava num retiro uma vez, eu juro para vocês, isso que eu estou falando é real. Eu não estava, não me falaram, eu escutei. Um pregador disse assim: quando a igreja estiver passando por seu maior tempo de apostasia, onde todos abandonarão a fé, eu sustentarei a igreja sozinho como uma coluna de ferro. Deu um tapa no peito, fez assim, saiu andando assim. O que é isso? É uma doença. É uma doença. Nunca nenhum santo na sua vida teria coragem de falar uma coisa dessa, porque conhecia-se a si mesmo. Quem conhece-se a si mesmo, por exemplo, Jeremias vai e fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Ele tem um pouco de medo da missão. Vai, porque eu vou colocar a minha palavra na sua boca. Beleza, agora que o Senhor está fazendo isso, eu vou.
Jonas, vai para Nínive. A pessoa foge, ela vai para Tarsis, porque a missão é muito grande, ela fica com medo. Moisés, vai profetizar. Eu sou gago. Sempre a pessoa passa um momento de insegurança, e aí ela se conhece como ela é, e aí ela vê que ela precisa de rezar de verdade. Só que aí quando ela for ver que ela precisa rezar de verdade, ela vai entender a estrutura de tecnologia que Satanás criou no mundo moderno para afastar as pessoas de oração. As pessoas ficaram viciadas em dopamina barata. Ela fica passando na mídia social, e não é só a questão da pornografia que dá prazer. Ficar no celular aleatoriamente também dá prazer. Aí a pessoa começa a buscar aquilo. Quando ela vai rezar, novamente vem esse problema. Ela não vai ter prazer. Ela vai ter secura de alma. Ela vai ter que trabalhar. Por quê? Porque eu disse na outra pregação, oração é agonia. E aí a pessoa vai ter que ter discernimento espiritual para falar o que eu quero da minha vida. Ou eu vou ficar viciado, ou eu vou aprender a amar. Se a pessoa opta pelo amor, ela vai perceber que ela vai ter que fazer leitura espiritual, e as coisas que ela vai lendo vai dando fruto na vida dela, vai se encarnando na vida dela, ela vai tendo percepção da verdade, ela vai ficando mais espiritualizada. Sabe o que acontece? Jesus tira o véu de uma coisa, e você vê aquilo, você fala: meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí você vê a história de santos, por exemplo, como foi a história de São Geraldo Magela. E olha na infância dele, como a inteligência dele já estava tremenda, a luz pela vida de oração. Ele ia na Eucaristia e pulava. Ele tinha 6 anos de idade e tentava pegar a Eucaristia da mão do padre, e não podia, porque na época dele não tinha como comungar com 6 anos. E aí um dia ele entrou para o quarto e ficou chorando com a necessidade de comungar. Deus chama na sua presença o arcanjo Miguel, coloca uma Eucaristia na mão do arcanjo Miguel, ele vara o quarto de São Geraldo Magela e dá a comunhão para São Geraldo Magela. Esse mesmo santo um dia está diante do sacrário, e aconteceu uma das coisas mais loucas que eu já vi na história da igreja. Ele diz assim: Jesus, eu te amo tanto que eu queria estar grudadinho aí no Senhor no sacrário. Jesus simplesmente fez com que São Geraldo Magela ficasse pequeno e transportou ele para dentro do sacrário. Da onde que vem essa fome de Jesus? Da onde que vem esse desejo de comungar Jesus? Da onde que vem esse amor profundo? A vida de oração aqueceu a inteligência dele, o coração dele ardeu e a vontade dele abraçou. A Beata Imelda, ela olhava para as freiras e falava: como vocês conseguem comungar e não morrer de amor? E ela queria fazer a primeira comunhão, tinha que ter 14 anos na época dela, não podia. Ela foi até o Santo Padre, o Papa, e o Papa sabatinou ela para ver se ela conhecia de fato o mistério da fé católica. Ela respondeu tudo direitinho e foi permitido a primeira comunhão da Beata Imelda. E quando ela estava lá vestidinha de noiva, toda linda, o que aconteceu? Na primeira Eucaristia, Jesus voa do altar e entra na Beata Imelda. E a Beata Imelda foi fazer o quê? A ação de graças. E aí fica lá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, as irmãs esperando. É a primeira vez que ela tinha recebido Jesus na vida. Aí quando tinha que fazer as coisas do convento, porque ela ficava muito tempo junto das freiras dominicanas. Só para dar uma acordada, porque eu sei que dá sono à tarde, eu sei que tá um clima bom, mas eu não quero que vocês percam essa pregação. Dá uma chacoalhadinha, faz assim com o braço assim, ó, levanta isso, dá uma espreguiçada. Não, é porque eu não quero que vocês percam a pregação. Isso daí pode ser uma coisa espiritual também. Quando a Beata Imelda estava lá, que a freira foi para chamar a Beata Imelda, Imelda, ela não respondia, que era para os afazeres. E aí ela viu o batimento cardíaco pelo pescoço da Beata Imelda, não tinha fé pulsando, não tinha mais respiração. E a irmã chamou uma outra freira e falou: lembra que a Imelda olhava para nós e dizia: como vocês conseguem comungar e não morrer de amor? A freira disse: pois é, a Imelda aqui, ela comungou e morreu de amor. O coração dela estourou por amor a Jesus. Da onde vem esse amor por Jesus? Da vida de oração. Santa Maria Madalena Sofia Barati, mãe de 8 filhos, dona de uma fábrica de meia, ela ia comungar. Sabe o que acontecia? Saía um hálito quente da boca dela, e quando ela voltava para o lugar dela, as pessoas escutavam a costela dela estralando, porque o coração dela se inchava de amor por nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Da onde vinha esse fervor, essas graças, esse amor, essa dependência?
Santa Gertrude, se fosse para comungar uma vez só, eu atravessaria um mar de fogo nadando. Da onde vinha esse desejo de comunhão? Por que quando São Pedro de Alcântara comungava, ele tinha que pular dentro de um... Nossa, eu fiquei tão feliz, eu fui fazer uma missão em Portugal, e eu fiquei hospedado num convento onde ele morou. Eu ficava pisando assim, eu falei, nossa, eu quero pisar no lugar onde São Pedro de Alcântara, porque esse homem é o padroeiro do Brasil. E quando ele morreu, ele foi para o céu direto, ele nem passou pelo purgatório. Ele chegou e deu uma revelação para Santa Teresa d'Ávila. É uma das coisas mais portentosas da vida de São Pedro de Alcântara. Ele tinha que pular num tanque de gelo, porque o corpo dele ficava abrasado em fogo. Ele ficava 2 horas recolhido amando Jesus. Por que isso? São Pedro de Alcântara é o mestre da vida de oração. A oração fazia ele ter um amor profundo por Jesus na Eucaristia. Não só para a Eucaristia, mas São Boaventura diz: qual que é o exercício que pode elevar mais uma alma à piedade e à vida espiritual? Ele falava: a meditação da paixão de Cristo. Ele meditava a paixão de Cristo, ele ficava com muito amor, porque ele vai entender, né, o amor de Cristo nos constrange, ele vai entender porque que Jesus morreu por ele, e aí ele quer dar vida por Jesus. O meu diretor espiritual foi no encontro, um homem fez uma pregação sobre a paixão de Cristo, ele era mundano, caiu lá de paraquedas e falou: nunca mais eu saio daquele lugar, vai buscar as minhas coisas em casa que eu não volto mais para casa. Uma pregação da paixão, ele pensou na paixão em oração, puf, foi arrebatado. Ou seja, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida de oração é uma das coisas mais negligenciadas na vida cristã. Como que eu faço para rezar? A primeira coisa, você tem que ter um desejo sincero, porque se Deus vê dentro do seu coração, 1 Samuel 16:7, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Se ele vê no seu coração um desejo sincero, ele vai movimentar o céu e a terra para fazer com que aconteça isso na sua vida. Porque tinha um jovem que queria ter uma vida espiritual, ele foi num convento onde tinha um mestre espiritual que sabia encaminhar as pessoas na vida de oração. E ele chega para o mestre está quieto, recolhido lá, ele fala: mestre, me ensina a rezar. E o cara quieto. Mestre, me ensina a rezar. O cara quieto. Aí ele falou: você quer aprender a rezar de verdade? Ele falou: quero. Ele falou: vai e pegue um balde de água. Aí ele pegou o balde de água e falou: ajoelha. Ele ajoelhou e falou: coloca a cabeça aí dentro. Ele colocou a cabeça aí dentro. Aí o mestre espiritual foi e colocou a cabeça assim com força assim. E aí chegou um determinado momento, começou a faltar ar, ele começou a balançar e o mestre soltou. E aí ele falou: mestre, eu queria aprender a rezar, não ser afogado. Aí o mestre diz: o dia que você tiver com vontade de Deus e de rezar da mesma maneira que você está precisando desse ar, você aprende a rezar num instante só. Agora tem uma coisa que eu vou falar para vocês. O que nos impede a vida de oração? Está na Bíblia, 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Dá uma verificada no último mês aí o que você consumiu na internet. O que você gosta de escutar? O que você gosta de ver? Com quem que você anda? O que está no seu pensamento? O que te cria alegria? O que cria prazer? Se o mundo estiver guiando a sua vida, se você ficar maratonando sério, se você ficar vendo muito vídeo toda hora, escutando muita música mandona toda hora, eu só vou falar uma coisa nessa pregação. É impossível, escuta, é impossível você aprender a rezar. Impossível. Você nunca na sua vida, eu não sei de você, eu não te conheço. Eu estou falando você que é meio que generalista, tá? Porque eu não te conheço, eu não posso te julgar. Mas entende, se alguém aqui estiver nessa situação de mundano, eu só tenho uma coisa para falar: você nunca vai conseguir. Nunca. É impossível. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o quê? O amor do Pai. E aí tem que ter uma opção de conversão verdadeira. Sabe por quê? Porque Tiago capítulo 4, versículo 4 vai falar: adúlteros, aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. E uma coisa que eu percebi de maneira muito clara: Jesus instituiu a igreja para transformar o mundo, mas o mundo entrou dentro da igreja e está querendo fazer uma revolução mundana na igreja. As pessoas têm que ter um senso de radicalidade total. Falar assim: eu quero Deus com força. Eu não estou falando que nunca mais é para você assistir um filme. Eu assisto filme com a minha esposa, entendeu? Mas a gente escolhe. Por exemplo, teve um filme que eu assisti com a minha esposa, que esse cara lindo, eu não sei se vocês já assistiram, chama Uma Mente Brilhante, do Russell Crowe, onde mostra um cara lá que tinha problema de esquizofrenia. Pô, uma baita de uma lição de vida. Mas tem que ter discernimento, entendeu? Tem que ter discernimento. Se você, por exemplo,
O Papa João Paulo II tem uma lista de 50 filmes que ele indica. Entre eles está um chamado A Vida é Bela. É um filme que você assiste e ele traz lição para você. Mas você tem que ter prudência, discernimento. Agora, não tem como uma pessoa querer ter uma vida mundana, pecaminosa e querer desfrutar de uma comunhão com Deus. Por que não? Porque Deus reserva graças especiais somente para os seus amigos. Somente para os seus amigos. E aí a pessoa tem que mostrar dedicação e desejo. Eu vou te contar uma história aqui que é meio absurda, mas eu vou te contar. Tem um santo na igreja, um beato na igreja, chama Henrique Suso. Presta atenção nisso que eu vou te falar, que o negócio é muito elevado. Durante 30 anos, Henrique Suso flagelava o seu corpo, usava uma roupa com silício cheio de ponta de ferro, e quando ele começava a flagelar o seu corpo, ele se trancava com algemas, jogava a chave longe, os bichos entravam no corpo desse beato dominicano e começava a comer a carne dele. Quando esse homem, que fazia todo esse sacrifício, essa penitência maluca para Deus, ele só conseguia sair da algema quando o corpo dele ficava esquelético. E durante 30 anos esse homem se macerando, e todo mundo, falando: nossa, Henrique é o homem mais santo do mundo, tal, por amor a Deus ele faz loucuras, tal. Depois de 30 anos, um anjo apareceu para ele e falou: Henrique, você ainda não fez nada para Deus. Agora que vai começar a tua vida. Ele era o cara queridão, tal. No minuto seguinte que o anjo apareceu para ele, apareceu um cara na porta da congregação querendo matar ele. Aí ele começou a sofrer uma perseguição. Ele falou: antes é você que fazia, porque você acha que você me agradava. Agora eu que vou começar a te mandar as provas para ver se você me ama de fato. Aí foi da onde Henrique Suso tirou a frase: mais vale um glória a Deus na adversidade do que 99 aleluias na prosperidade. E a gente acha que a gente é o super-homem da vida espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, posso falar uma coisa para vocês? Abandona as coisas do mundo, as coisas loucas do mundo. Sai fora. Sai fora das más companhias. Pelo amor de Deus, se você quiser crescer na graça e estiver andando com gente podre, com porco que não, como que é? Farelo come, mas tudo bem, eu vou usar a Bíblia. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Tem um santo na igreja católica chamado Santo Edmundo. Ele estava numa conversa com umas pessoas, começaram a falar palavras ofensivas, deve ser palavrão. Ele saiu correndo para não ofender a Deus. E quando ele estava no pique, que ele se afastou para não ficar na conversa, aparece um jovem bonito e diz para ele: parabéns, Edmundo, por ter fugido dessa conversa para não ofender a Deus. Aí ele falou: quem sois vós? Ele falou: leia na minha testa, estava escrito Jesus de Nazaré. Jesus apareceu para um rapaz porque ele teve a coragem de abandonar uma conversa onde tinha palavras ofensivas. E aí não dá para ficar transitando no mundo, para ficar com essa praga do respeito humano. Na igreja eu sou contra o aborto, mas lá no meu trabalho eu sou meio assim. Não, tem que dar na lata. Um dia eu fui num programa de televisão lá no Juazeiro do Norte. Eu fui fazer uma pregação lá na terra do Padre Cícero. E aí ficaram sabendo que eu estava lá na região e foram me levar para dar entrevista num programa de TV. Aí lá no programa de TV apareceu um protestante com a sua filhinha crente, porque queria botar a menina para fazer carreira lá no mundo dos crentes. E apareceu um jovem lá cantando forró. E aí quando estava cantando forró, eu estava em pé, estava o pai da crente, a mini crentezinha, a fábrica de dinheiro do pai lá dançando, e o cara todo no forrozão e tal, que eu não sei o que lá. Eu fiquei assim em pé rezando o terço. Aí a câmera me filmou, eu fiquei assim: Ave Maria, cheia de graça. Aí a apresentadora viu aquela cena amor, né? Nossa, missionário, eu vi aqui que no momento da dança tal, que eu não sei o que lá, você ficou rezando, você não dançou, você tem alguma coisa contra? Eu falei assim: é o seguinte, eu vim aqui para anunciar que eu sou um evangelizador e que eu estava indo esse final de semana nessa comunidade XY e eu não tenho mais parte com o mundo. No tempo de outrora eu ia dançar tal, mas a minha vida nova repugna esse tipo de comportamento. Falando, não tenho nada contra o rapaz, mas não é porque eu estou aqui no programa que eu tenho que dançar a dança que vocês dançam. Eu tenho personalidade e estou com o meu Jesus aqui. Sabe o que aconteceu? O menino que me levou no programa tinha uma banda de rock satânica. Ele ficou tão assim edificado com o meu posicionamento que ele foi no encontro. Lá no encontro ele se converteu e abandonou a banda satânica dele e foi para a igreja. E o menino que estava tocando forrozinho, sabe o que ele era? Cantor na igreja, mas ele abandonou a igreja para fazer carreira no mundo, para ganhar dinheiro.
Eu falei, otário, do que adianta ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma? Larga a mão de ser besta, meu. E a gente tem que ser firme. Eu não estou falando, ali eu tive que ser firme, porque foram me perguntar o que eu vou ficar na frente de um programinha de televisão. Ai não, que eu não sei o que lá. Cara, eu vejo alguns sacerdotes. Pô, cara, assim, ó, aqui tá filmando, mas dá vontade de falar, é tudo mundano. Cara, é umas calças mais justas que a justiça divina, sabe? É uns negócios ridículos, é mundano. Aí o cara vai no programa de televisão, ele tem que ser alegre, jogar pra turma. Vai lá no Jô Soares, ele quer ser legal com a turma. Cara, não tem que ser legal com a turma, tem que ser de Cristo. Se perguntar alguma coisa polêmica, você é contra o aborto? Sou contra o aborto. E casamento gay? Então, também sou contra o casamento. O que você quer mais? Vai, Globo dos Infernos, o que você quer mais? Seus satanistas, comunistas do diabo, o que vocês querem? Seus entrevados de Satanás, o que vocês querem? Que eu seja uma prostituta do evangelho? Quem vai para o inferno é vocês, rapaz. Eu quero assegurar a minha salvação na glória de Deus, que é Eucaristia com a Nossa Senhora. Oh, aleluia! Eu quero ir para o céu, meus irmãos. Eu quero rezar, eu quero a graça divina, meus irmãos. Estou fora desse mundo podre. Tem que ser firme. Deus vai nos pedir o testemunho. E tudo isso que eu fui falando é para dizer para vocês, meus irmãos: quem está com o pé no mundo, claudicando de 2 pés, não consegue rezar. Tem que ter renúncia, tem que abandonar as coisas que tiram a gente da vida de Deus. Vou contar uma coisa para vocês aqui que eu achei absurdo isso. Nossa, que isso, pelo amor de Deus. Estando só, eu fui em Brasília fazer uma missão. Cara, depois daquele dia eu falei, gente do céu, como que as coisas estão difíceis. 2 pregadores que eu conheço estavam no carro junto comigo. Os 3 atrás, eu e 2 pregadores. Entra no carro o motorista e do lado dele um ministro extraordinário da Eucaristia. Quem que estava com o ministro extraordinário da Eucaristia? Jesus Eucarístico, que estava sendo levado para o encontro para ficar lá na capela da intercessão. O que você deve fazer na presença de Jesus? Silenciar, amar, adorar, rezar e reverenciar. Deus estava ali. Os 2 pregadores ficaram conversando e rindo o tempo inteiro. Eu fiquei com a cabeça baixa, fazendo reparação. E eu pensava comigo, é possível isso, Jesus? O Senhor está aqui presente. É possível isso? Esses 2 caras estão vendo internet, Facebook, que foi tempo, não era a hora do Instagram, conversando entre si. O motorista quieto, o ministro quieto, eu quieto, adorando, rezando, os caras lá. No dia seguinte, o pregador que estava lá conversando, isso mesmo, levante as suas mãos, e nós queremos o fogo do Espírito Santo. Vem Deus Todo-Poderoso, nos toma. Aí ali naquele dia eu entendi a teatralização de alguns pregadores. Jesus estava na frente do cara, ele teve a moral de desprezar o Senhor. Aí chega o Santíssimo no palco, vamos adorar. É tipo de pregador que prega encontro lotado, deixa todo mundo em choque emocional. O pregador tem um dom de manipular os outros, que é uma beleza. A gente sabe fazer isso. A gente sabe brincar com as emoções alheias. Mas o pregador, ele não é vocacionado para brincar porcaria nenhuma. O pregador é vocacionado a levar as almas para o céu com uma baita de uma seriedade na pregação. Eu sou uma pessoa muito brincalhona. Essas pessoas, por que você não brinca muito na pregação? Eu falei, cara, eu estou lutando com o diabo pelas almas, velho. Eu não sei brincar como o Padre Léo. O Padre Léo brincava com umas piadas e depois ele, eu não sei, é o dom dele, não é o meu. É muito sério pregar. Não pode ser enganador, não pode ser falsificador da palavra, não pode viver hipocrisia. Eu estou aqui lutando pela sua alma nesse momento, com uma batalha cósmica aqui terrível. E aí quando eu olhei o comportamento daqueles caras, fazendo toda aquela palhaçada, o que é isso daí?
é uma busca de uma emotividade lascada, mas que não tem vida de oração concreta. Por quê? Porque vida de oração concreta dá fruto, não tem brincadeira. E aí a gente vai vendo como que está nas igrejas do Brasil e do mundo a questão da fé. Em Sorocaba, colocaram Jesus num drone para entrar dentro da igreja. Tem vídeo disso. Para que fazer uma coisa absurda como essa? Desde quando precisa de espetáculo para Jesus? No Rio de Janeiro, missa funk. A molecada jovem chegando do retiro, aí o moleque começou a cantar: dança, 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 dança. A menina já estava assim, ó, descendo tudo assim, rebolando. Eu olhando aquilo, eu falei: não é possível um trem desse. Aí o menino começou a cantar: pega no espetinho. De tanto ele falava espetinho, pega no peitinho. Dava uma ideia que era para pegar no seio da mulher. E o padre no altar, e esse vídeo estava na internet. Na internet. Esse é o tipo de loucura que estão fazendo com Jesus sacramentado, porque não rezam. Eu fui pregar num lugar, no Paraná, uma congregação religiosa. A congregação toda bonita. O que aconteceu? Jesus estava num sacrário embolorado, mofado. Eu fui e detonei esses detratores do templo. Eu falei: vocês estão com a congregação toda bonitinha, né, seus religiosos de Araque? E o Santíssimo Sacramento no sacrário mofando. Nunca mais voltei, mas não tem problema, não tem problema não voltar. Aí eu fui pregar numa outra comunidade. O fundador da comunidade, milionário, acho que não é o caso do Du, né? Milionário, fundador da comunidade, fez uma reforma na igreja. A única coisa que ele não reformou, tinha uma mancha em cima do sacrário e goteira em cima do sacrário. Detonei lá na comunidade. Falei: cara, como que vocês podem fazer? Falei: vocês são doentes, velho. Vocês reformam a igreja inteira, uma goteira em cima do sacrário. Eu falei: cara, mas vocês têm dinheiro. O sacrário deveria ser a parte mais bela da igreja. O que isso denota? Não tem vida de oração, não entendeu os mistérios da Eucaristia. Por que o povo fica inventando coisa? Tipo missa moto, o padre entrando dentro de uma motoca na igreja, um monte de moto no altar. Se vocês forem no YouTube, vocês começam a ver tudo isso. É só você buscar sacrilégio em missa, bagunça em missa, tal, que não sei o que lá. Essas missas que tem no Brasil, por exemplo, missa afro. Essas mães de santo, tudo macumbeiro, oferecendo pipoca, que eu não sei o que lá. Para que essas coisas? Porque não entenderam Jesus na Eucaristia. E teve um padre que celebrou uma missa, não sei se foi na França ou na Itália, sem camiseta, dentro de uma boia, na praia. Eu vi a missa na piscina, a juventude na piscina, as meninas saindo de biquíni para comungar. Pelo amor de Deus, o biquíni é como uma lingerie, é um tapa-sexo só. Menina comungando com aquilo, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí, gente, sabe o que é? É fim dos tempos. Eu vou te falar uma frase, está sendo gravado, depois vocês pedem essa gravação com a comunidade. Escuta essa frase que eu vou te dizer. São Pedro, Julião e Márcio, o mesmo que eu iniciei falando deles. O reino de Satanás se aproxima na medida em que a fé da Eucaristia é diminuída. Quando São João Maria Vianney chegou em Ars, ele tinha um reino eucarístico dentro dele. Ele acabou com o quinto dos infernos, ele converteu a cidade inteira. Um padre, o diabo prensou ele na parede e falou assim: você é o homem mais odiado do mundo no inferno. Esse ano você nos roubou 80 mil almas. Se tivesse 3 sacerdotes como tu, o nosso reino estaria acabado. Um padre eucarístico salvou a cidade. Salvou a cidade. Mas quando a fé é abandonada na Eucaristia, o reino de Satanás toma posse. Eu posso te dar uma prova muito interessante? Nós fizemos um tempo, há 5 anos atrás, e você sabe do que teve um monte de gente que começou a ir a óbito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há um tempo, uns 5 anos atrás, muita gente por causa de problema de respiração começou a óbito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que aconteceu com as igrejas? Todas fecharam. Aí que eu vou te falar. Farmácia tem serviço essencial, transporte, serviço essencial, alimentação é serviço essencial. Deus não é essencial. As igrejas todas fechadas. Eucaristia não é essencial. Nós estamos num período da apostasia eucarística, do maior distanciamento da fé eucarística que houve em todos os tempos da igreja. Eu estava falando daqueles dois que ficaram conversando, né? Você sabe como que era feito antes a questão do Santíssimo Sacramento? Estava lá um enfermo precisando da Eucaristia. O padre saía com a tenda em cima dele,
4 caras segurando, seguindo assim, ó, olhar firme. O padre no meio. Todo mundo que via Jesus passando, largava tudo que estava fazendo e entrava na procissão. O rei da cidade, se Jesus passasse diante dele, ele entrava na procissão. O rei ia até a casa da pessoa que estava enferma, o padre ministrava a Eucaristia e só depois da oração todo mundo voltava para os seus afazeres. Hoje em dia eu digo que isso daí seria meio impossível de acontecer. Tal era a reverência que se tinha para com Jesus no tempo de outrora, onde a sociedade não estava marcada pelo ferrete de Satanás como está hoje, onde as pessoas não estavam tão presas à tecnologia vazia como está hoje. Por que o povo fazia isso? Porque o povo rezava, porque tinha bons costumes, porque as pessoas entendiam. Gente, eu não sei se você sabe, mas eu vou falar aqui para vocês, é escandaloso. Mas um dia nos Estados Unidos, uma mulher passou na frente da paróquia dela e viu um pedaço da porta da paróquia aberta. E ela entrou dentro da igreja para ver o que estava acontecendo. Um sacerdote estava tendo uma relação sexual com uma mulher em cima do altar, gravando. Ele foi suspenso de ordem e o bispo da diocese teve que fazer um ato de reparação em cima daquele altar, tendo uma relação sexual com quem? Com uma prostituta satanista. Tá na internet isso. E aí quando acontece esse tipo de coisa, você escuta, você tinha que falar: meu Jesus amado, me dê uma alma reparadora. Porque todas essas aparições do Sagrado Coração de Jesus foi sempre pedindo reparação. Sagrado Coração, Lourdes, é só reparação. O anjo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, peço-vos perdão, subiu no alto, pegou a Eucaristia, tomai e comei o corpo de Jesus horrivelmente ultrajado pelos homens, reparai os vossos crimes, consolai o vosso Deus. As últimas mensagens é reparação. Por quê? Porque cada ato de profanação feito com Jesus é um tipo de castigo que vem para a humanidade. O para-raio é as almas eucarísticas, são as pessoas que adoram Jesus, que são o para-raio. Se você pegar lá em São Paulo, quando ele vai falar em 1 Coríntios 11, sobre o sacrilégio das pessoas que comungam em pecado mortal, ele vai falar: esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados, doentes, fracos e mortos. Na nota de rodapé da Bíblia da Ave Maria, Paulo enxergou esse castigo. Deixa eu pegar aqui que vocês vão entender melhor. Vocês vão pegar uma chave, tomara que vocês entendam o que eu vou falar, para vocês ficarem bem ligeiro. Quando Paulo ele vai falar sobre o que houve lá, ele vai falar assim, ó: olha o que ele vai falar aqui, ó: adoentados e fracos. Parece que uma epidemia inexplicável tenha causado uma devastação na comunidade. O apóstolo Paulo a considera como castigo da profanação cometida contra a ceia sagrada. Na época de Corinto, já estava tendo profanação. O que Paulo viu? Um castigo, e veio uma epidemia. Escuta bem, veio uma epidemia por causa do castigo contra os maltratos com Jesus. Para bom entendedor, meia palavra basta. Porque há uma quantidade enorme de pessoas comungando de maneira sacrílega. Eu fui numa comunidade uma vez, e aí uma menina que estava amaziada lá, eu vi ela comungando. Aí eu cheguei, eu falo, não tem como. Eu falei: minha irmãzinha, com todo respeito, eu falei: mas a sua situação não permite comer. Eu vou te contar um segredinho aqui. Eu falei: fala. O padre liberou. Eu falei: o padre não é papa, o padre não é Jesus. O que aconteceu? O padre abandonou a comunidade católica e foi para uma seita anglicana, cheio de escândalos morais com questão de homossexualidade. Claro que um homem desse vai liberar, porque a cabeça dele é revolucionária, ele é louco, não ama Jesus. Não é um padre Paulo da vida, um padre José Eduardo, um padre Leonardo Wagner. Vocês têm aqui o Christian Shankar, que fala coisas lindíssimas sobre a Eucaristia. Leva a sério. Quando não leva a sério, abandona a igreja, ele vai ficar fazendo isso, comunga quem quiser. Nossa, quantos vídeos resposta eu tenho no meu canal sobre essas questões. As pessoas estão brincando. Há um ódio de Jesus na Eucaristia. E quando a pessoa não reza, meu irmão, coração que não tem oração não é templo do Espírito Santo, meu irmão, é morada de demônios. E aí quando Satanás pega as pessoas, eles conduzem a vida delas para o sacrilégio. Aquele livro lá que eu indiquei para vocês, que é muito bom, chamado Comungai Bem, ele explica isso tintim por tintim. E aí, se tem uma coisa que Jesus quer, é a nossa vida de reparação. Eu vou terminar com uma palavra para vocês. Jesus,
ele sofre tanto o desamor que se tem para com ele na Eucaristia, mas ele sofre tanto, porque se a gente sofre quando a gente é rejeitado por alguém, acontece alguma coisa, vocês imaginam o coração de Jesus, o quanto que ele não sofre. E Jesus criou uma ideia divina para ser amado pelos homens e deu um prêmio. Ele falou para Santa Margarida Maria Alacoque: todas as pessoas que comungarem as 9 primeiras sextas-feiras do mês. Quem que faz parte do apostolado da oração aqui? Levanta a mão. Quem comungar as primeiras 9 sextas-feiras do mês de maneira consecutiva, o Senhor lhe promete a salvação. Como que tem que fazer o negócio? Você primeiro confessa, você tem que estar em estado de graça. Você vai na missa e comunga. A parte que um monte de pessoa vai se dar mal quando morrer, sabe qual que é? Porque eu já vi um monte de lugar onde tem apostolado da oração, comunga, começa a converseira. Aí não está reparando. Isso não é reparação, isso é brincadeira de reparação. Quando se comunga segundo a espiritualidade de Santa Margarida, da devoção ao coração de Jesus, tem que se ter um recolhimento profundo. O pessoalzinho está com a fita aqui, mas não está com a fita aqui. Tem que reparar, fazer oração, rezar. O Senhor promete que se uma alma fizer isso, em 9 meses, na primeira sexta-feira, Ele promete a salvação. Um amigo meu estava na Itália, padre, e ele teve um acidente de uma pessoa de moto. O amigo dele, padre, desceu correndo lá na Itália, e quando ele foi chegar lá embaixo, o homem estava agonizando para perto de morrer. Ele com o acidente foi bravo. O cara da moto olhou para ele e falou assim: eu sabia que o Sagrado Coração de Jesus não iria me abandonar, porque eu fiz as primeiras 9 sexta-feira. O padre deu a unção dos enfermos para ele, ele morreu ali. O Sagrado Coração de Jesus não abandona. A promessa da salvação de uma alma eterna, ela ter certeza do céu, é a coisa mais absurda que existe na ordem da graça. Porque eu preguei pelo mundo esse negócio de céu, inferno, purgatório, é horripilante. E quando você tem a certeza que você não vai para o fogo do inferno, Jesus vai abrir as portas do céu, a pessoa ela fica com uma esperança que é a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí por que Jesus dá essa promessa do céu? Porque Ele quer sentir-se amado durante 9 meses. E o grande segredo da comunhão reparadora não é que a pessoa vire interesseira, é que ela, fazendo a comunhão reparadora, ela tome na vida dela a espiritualidade da reparação para sempre. Porque ela vai ter um sentimento de gratidão. Pô, eu faço 9 meses, Jesus me dá salvação, eu vou fazer pela vida inteira, porque Ele deu toda a sua vida por mim. O segredo dessa escola de reparação é trazer corações que amem Jesus de verdade e que o reparem, que vai para a missa bem comportado, com roupa bem comportada, essas coisas todas. Uma família da África veio para o Brasil numa diocese, e aí eles entraram para o quarto mais cedo no sábado e não saíram nem jantaram. Chegou na missa dominical, acordaram, todo mundo quieto. Foi lá o pai, a mãe, os 2 filhos africanos lá na igreja. Um recolhimento, o pai com postura, bem vestido, a mãe quieto, silêncio, os filhos participando da missa ativamente. Não estavam com aquela dissonância, sabe, cognitiva maluca, não, estavam participando. Aí depois que eles comungaram, ficaram na ação de graça, aquele recolhimento, rezando. Aí depois o cara chegou: mas por que vocês entraram ontem no quarto, não quiseram jantar e tal? Porque lá na África nós temos um costume. Nós começamos a rezar no jantar do sábado para se preparar para quem iremos receber. E nós ficamos guardando o nosso coração, a nossa inteligência, meditando, fazendo leituras espirituais. E eu quero falar uma coisa para vocês: no Brasil vocês não sabem o que é Eucaristia. O comportamento de vocês aqui é péssimo. Aí o cara ia para a África para evangelizar, e os caras vieram para cá e viram a bagunça litúrgica que vive a igreja do Brasil. Porque a África é o continente onde mais cresce a fé no mundo. Tem uns cardeal lá cabuloso, cara. O Arins, então, pelo amor, que homem poderoso no Senhor, assim, sabe? Pregações firmes. E os caras vieram da África e falaram assim: ó, vocês não sabem se comportar na missa. Não teve recolhimento, não teve preparação. E aí que eu falo: como que você faz para comungar bem? Reza bem, porque a luz da inteligência vai brilhar e você vai saber onde você está. A oração bem feita vai fazer você se preparar bem. A boa preparação da missa vai fazer uma participação frutuosa da missa. A participação frutuosa da missa vai te permitir uma ação de graças com fervor. Quando Jesus entrar no seu coração, você vai ter a inteligência iluminada sobre quem está ali dentro. E você sabendo quem está ali dentro, você não vai ser indiferente, você não vai brincar, você não vai tratar ele mal, você não vai ter desprezo, você vai ter amor. Mesmo que eu não sinta nada, eu não estou falando de sentir, eu estou falando de amar.
isso que eu estou falando para vocês é uma coisa muito séria. Por quê? Eu tenho 22 anos de missão. Eu já preguei no Brasil todo. Eu já viajei 7 países fora do Brasil, 8 países fora do Brasil. Gente, é uma tristeza o que se vê na Eucaristia. Eu lembro que um dia nós fomos numa missa. Eu estava pregando um retiro. Eu falei, vai todo mundo aqui agora começar a rezar o terço de joelhos, o mistério doloroso, que o Padre Pio rezava o terço doloroso antes da missa para participar, meditando no Calvário que ele ia viver na missa. Aí depois chega uma mulher, ai, da onde vocês são? Que coisa linda, vocês estavam rezando antes da missa, a gente nunca viu isso na vida. Eu falei, minha senhora, é o normal. O anormal é o que o pessoal estava fazendo, que é essa baderna louca. Aí eu entendo que Santo Afonso dizia, tal padre, tal paróquia. Cara, o padre tinha que botar ordem, ele tinha que catequizar as pessoas, ele tinha que ensinar as pessoas. É só ensinar que a coisa melhora. Não é o maior problema do mundo, não. Não é mesmo. Uma boa catequese melhora. Eu catei lá um casal que estava em crise, 9 anos, eu fiz uma terapia com a mulher, e o cara falou, cara, eu não sei o que você fez no meu casamento, mas eu nunca vivi uma graça tão grande na minha vida. Uma conversa bem feita, às vezes resolve as coisas. Tem que pregar. Só que São Pedro, Julião e Marte falava assim, por quê que não tem tanto amor à Eucaristia? Porque se prega pouco sobre a Eucaristia. Porque Romanos 10:17 diz, logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Deus. Se você prega muito sobre um tema, as pessoas aprendem. Se você não prega, e terminando a pregação, domingo passado, desculpa, mas eu vou falar. Isso daqui eu estou falando para prevenir a alma de vocês, porque eu não sei qual é a sua situação aqui em Divinópolis, onde você mora. Fui com a minha mãe e com meus 2 filhos, a Maria e o Gabriel, na missa. E o evangelho de domingo passado era poderoso. Eu fiquei imaginando, eu falei, nossa, essa pregação, né? A minha mente viajando, nossa, dá para converter um monte de gente. Aqui dá para explicar a realidade. Jesus está falando da vigilância, do ladrão que vem, está falando do inferno. Gente, esse mundo, da hora eu faço uma homilia poderosa. Nossa senhora, vem lá, infelizmente. Gente, eu falo isso com dor, o padre com voz de locutor, aquele jeito de palestrante motivacional. Dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diz tal. Aí começa a fazer a pregação. Você precisa fechar as portas do passado na sua vida. Jesus falou isso no evangelho, mas nem usou o nome de Jesus na homilia. Eu falei, mãe, o que daí faz, mãe? Aí, mãe, cara, a gente vive a meditação da palavra, a gente busca, eu tenho uma biblioteca enorme, eu como a Bíblia Sagrada. Eu falo, cara, esse povo que está aqui, tem tanta gente aqui que está no pecado, na desgraça. Cara, poderia receber um chacoalhão, receber um despertar para a confissão, confesse seus pecados, a vida cristã. Nada, um negócio motivacional. Ai, palestrando, foi o coach dos infernos que tomou a igreja, meu Deus. É horrível isso. Porque, gente, uma pessoa para tocar a alma, em primeiro lugar, ela tem que rezar, porque não é o homem que toca a alma, é Deus. A oração fornece a graça no meio da pregação, e a verdade, porque a verdade liberta. Não, mas fica com isso, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você lê. Eu escuto 2 padres, o padre Paulo Ricardo e o padre José Eduardo, é os que eu mais escuto. O padre José Eduardo, um carequinha de Osasco, cara, aquele homem prega demais, velho. Nossa, que pregador que é aquele homem lá. O padre Paulo Ricardo, maravilhoso. E é onde eu estudo e fico lendo. Eu tenho uma biblioteca enorme lá em casa. Já gastei mais de 60 mil comprando livro. Eu trouxe tanta coisa boa lá, vocês não compram nada. Eu não estou falando só porque eu estava precisando de problema de saúde. É porque vocês não lêem mais, vocês não têm gosto mais. O celular dominou tanta vida. Não estou falando, compra a minha, compra da Sacramento. Mas, gente, vocês não lêem mais. Vocês perderam o hábito das coisas espirituais. E aí, se você rezar, a sua inteligência vai ser iluminada. Você vai ver aquilo com mais clareza, o seu coração vai pegar fogo, a sua vontade vai abraçar, e você vai ter uma vida eucarística autêntica e vai receber um prêmio de Jesus. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, eu o ressuscitarei no último dia. Viva Jesus sacramentado! Aplauda Jesus sacramentado!